Eu queria, inclusive, elogiar não só a gestão do Milton, como a do Marcelano, como a do Júlio César, do Luiz Pereira de Almeida, do Paulo César Coutinho, quer dizer, todo o Celso Aprígio, que foi 2 vezes presidente, do Alberto Lélio Moreira, quer dizer, o Instituto de Engenharia Legal tem mais de 60 anos. Então, a gente teve a oportunidade de conviver com diversas pessoas que foram fundamentais para essa formação. E quem não trabalha na área, eu proponho que o primeiro livro a comprar seja o Código de Processo Civil e, a partir daí, poder realmente desempenhar suas funções. Infelizmente, eu discordo do Júlio César no que diz a tabela de honorários. A gente, Instituto de Engenharia Legal, tem uma tabela de honorários registrada junto ao CREA-RJ, tá? Onde o valor da hora técnica está em 2013 em torno de R$500, e em 2014 inclusive uma das metas do provável do futuro presidente do Instituto de Engenharia Legal, cuja eleição se dá amanhã, como ele é candidato único, junto com Pedro Pachá, com o Pedro Pachá como vice. Uma das metas e propostas de campanha é a revisão e atualização dessa tabela que já vem sendo feita. Não foi na gestão do Milton, não foi homologada ainda, mas será na próxima gestão. Em seguida, eu queria passar para o Milton, para o Schipper, a palavra, que ele também esteve presente no Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, realizado agora em Florianópolis, voltando a dizer o seguinte, que quem quiser formular perguntas para serem respondidas pela mesa, através da Web TV, quem quiser poderá fazê-lo através do e-mail atendimento@clubedeengenharia.org.br, e que o Williams imediatamente passará aqui para as meninas, que passarão à mesa. Obrigada. Passando para o Chico. Boa tarde a todos. O Júlio César já descreveu praticamente o que aconteceu no programa da COBREAP, da 17ª COBREAP, mas eu queria levantar aqui um assunto novo que foi conversado e foi discutido nessa COBREAP, que é uma norma que foi publicada agora em 2013, que já entrou em vigor, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 15.575. Essa norma entrou em vigor no Brasil em todas as obras que deram entrada no protocolo a partir de 15 de julho de 2013. Então, todas as obras que foram protocoladas para serem aprovados o projeto a partir de 15 de julho de 2013 terão que atender, então, a norma de desempenho. É uma norma difícil de ser aplicada, mas tem que ser atendida porque é federal. O que fala essa norma? É nada mais do que uma exigência muito maior do que já existe hoje. Ela tem um desempenho estrutural, uma segurança contra incêndio, uma segurança uso operacional, uma estanquidade, um desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho de iluminação, saúde, higiene, qualidade do ar, funcionabilidade, conforto total, durabilidade e adequação ambiental. É uma norma que ainda está sendo estudada pelos construtores e já tem havido algumas palestras, poucas, sobre isso, porque todas as obras novas que vão agora ser realizadas com a licença a partir dessa data, terão que terminar a obra com esses todos os elementos. E eu acredito que vai ser uma coisa importante todos estudarem isso, porque as próximas obras vão ter que ser recebidas e
a inspeção, a vistoria, né, de recebimento dessa entrega de obra deverá ser respeitado através da norma de desempenho. Eu estou citando isso porque foi uma coisa nova que foi discutida nesse Congresso, mas já está em vigor no Brasil e é muito desconhecida ainda da maioria das construtoras ainda. Olha só, tem diversas normas que começaram a ser discutidas, complementando o que ele disse, inclusive o Paulo Grandinski, que é um grande estudioso e apaixonado pela engenharia de avaliações, e um grande professor da USP, e professor de todos nós, um pouco professor de todos nós, né? Ele tem participado muito ativamente de uma série de normas. Ele criou um grupo de discussão que hoje tem, pelo menos até ontem, tinha 1.541 participantes no Yahoo, que é Perícias e Avaliações, @Yahoo, grupo, yahoo.com.br. Quer dizer, se vocês entrarem lá, vocês vão achar. Além disso, ele criou um blog e ele realmente fomenta a engenharia. Não há participação presencial dos diretores do IBAP Nacional, em função, inclusive, do presidente, Osório Gato, além do Eduardo Rutenberg, Otávio Galvão, mais quem que eu convidei? Flávia Zoeger. Não, Osório Gato. Flávia. A Flávia, que vai tomar posse hoje, em São Paulo, no IBAP São Paulo, e a quem a gente deseja uma excelente gestão. Então, houve uma certa dificuldade. Por quê? Porque amanhã e quinta haverá discussão das novas normas na ABNT. Pois é, amanhã e quinta, quarta e quinta. Então, a gente teve que se adequar até para a presença nesse segundo painel. Praticamente todos os participantes fazem parte da discussão das normas técnicas, tá? Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo nesse sentido. A gente pretende realizar muitos, inclusive com a participação do Instituto de Engenharia Legal, que tem apoiado a gente a beça, e onde a gente tem nomes e profissionais assim de expertise, né, que é a palavra da moda, então, de expertise na área. E agora eu vou passar a palavra ao presidente do Instituto de Engenharia Legal, Milton Jacó Mandelblar, para ele falar alguma coisa. Quer dizer, não tem engessamento algum aqui. Em seguida a gente vai passar a gente vai dar a palavra ao Julinho, que ele já pediu para fazer alguma complementação, após o que o Milton disser. Em seguida a gente vai abrir aos senhores para, a menos que a gente se lembre de alguma outra informação que a gente tenha que dar aqui, para os senhores fazerem as perguntas que entenderem, ou perguntas ou contribuições que entenderem pertinentes. Milton. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Como disse a Yara, eu não estive presente ao Cobreap, não pude comparecer, porque eu cheguei de viagem, uma viagem à China, poucos dias antes da semana em que ocorreu o Cobreap. Foram 22 dias fora e eu não teria como ficar mais uma semana fora. Por isso eu não compareci. Mas o Rio de Janeiro foi muito bem representado, tanto em número quanto em qualidade. 2 dos representantes estão aqui. De modo que eu não tenho como falar aqui sobre o que ocorreu no Cobreap. Eu vim aqui como presidente do IEL para colaborar com a Yara e, sim, com a Yara, com o evento, estou aqui para responder e para discutir o que for colocado aqui. Apenas isso. Muito obrigado. Passando para o Julinho aí, que queria fazer algum adendo, rapidinho, tá, Júlio César? A gente começa a falar, começa a lembrar das coisas, né? O Chip, com muita propriedade e experiência, até porque aqueles que não o conhecem, a empresa dele está fazendo 50 anos
de Chip Engenharia, 50 anos de exercício ininterrupto na área de engenharia, construindo grandes e excelentes prédios, inclusive na área hoteleira. O Schipper, para aqueles que também não o conhecem, no seu currículo, tem mais de 20 anos à frente da área de avaliações do Estado do Rio de Janeiro. Gente bem conservador, né? Como diretor, hoje é assessor da Procuradoria. Quer dizer, foi elevado a esse grau e representa muito bem a nossa classe, não obstante, interessante esse perfil de empresário bem-sucedido e gostar de desenvolver e despertar e defender a classe, né, dessa atividade por comum, que às vezes entra no setor empresarial e não desenvolve essa parte, gosta disso, é prazer, é complemento. Então ele levantou com propriedade, daí em função também da sua experiência, que nós temos visto o seguinte, muita gente defendendo muita coisa, mas só tem experiência de papel. Quando entra na experiência do dia a dia, poucos têm a falar. Não é o caso dele. Então, tem esse desenvolvimento, então está mensurando bem, ele tem bem mensurado, melhor dizendo, a extensão da norma já em vigor a partir de 15 de julho, que é a 15.575. Isso está dando um reflexo para que eles já começaram a estudar a coisa, por exemplo, assim, bem rapidinho. Porcelanato liso acabou. Não vai ser permitido usar, porque é derrapante, então coloca em risco. Isso vai ter que ser refeito, vai ter que ser revisto, a indústria. A questão da acústica, olha a acústica, esse congresso se realizou no Hotel Majestic Palace Hotel. Esse aqui, eu fiquei hospedado lá, 5 estrelas. A gente dormia com o vizinho. Aquilo foi o caso típico de tudo que a norma prescreve. Dormia com o vizinho. Então a cidadã que morava, ficou no andar de cima, olha que eu dormia, sapatinho entrando e sapatinho saindo. Dentro do banheiro, da descarga, a gente assistiu a festa junto. Quer dizer, então era uma participação só. Essa norma prevê isso tudo. Ela tem todas essas restrições e toda essa análise dessa situação. Então, aquilo ali foi efetivamente um aprendizado. Só que ainda não gerou um reflexo na construção civil, só que não gerou um reflexo no custo da construção civil, que eu acredito, basicamente, vai subir tudo 10%. Tranquilamente. Por quê? O número de pareceres, a adequação da indústria, o custo que isso vai gerar, as paredes vão ter que ser mais espessas, as lajes vão ter que ser mais espessas para suportar. Então, lá foi mostrado, inclusive, com trabalhos, palestras e tal, os testes que são realizados em laboratório, quer dizer, no caso, em laboratório e aplicando no local, de como se detectar essa questão da acústica. Então, foi um congresso muito produtivo. Agora, voltado para essa norma específica, nós temos que estar atento. Nós, engenheiros, como disse, se queremos chegar antes, já temos que começar a estudar essa norma. Pois não, obrigada, Júlio. Olha só, nós, engenheiros ou arquitetos, né? Desculpa. Inclusive o Foster, que foi convidado para estar nessa mesa, mas ele tinha uma audiência, não deu para ele se fazer presente nas duas. O Abunamante tinha uma vistoria fora, não pôde vir. Volto a dizer que a Eliane Camardella teve uma reunião em São Paulo inadiável. A Simone, o Gilberto Adibicuri, encontrei com a Simone por acaso ontem na rua, ela disse que está terminando de realizar um curso e não deu para eles virem. Quer dizer, diversas outras pessoas foram convidadas, porque são representativas e têm antiguidade nessa área. Minha primeira perícia foi, eu era perita de juízo, o Schipper era assistente técnico pelo Estado, era uma desapropriação. Eu tinha, sei lá quantos anos, mas isso tem mais de 30 anos. Quer dizer, na realidade, o Schipper dirigiu a área de perícia do Estado por 40 anos. O Milton, na área de construção civil, o edifício Avenida Central, ele participou. Somos todos aqui muito jovens, né? O Avenida Central, não? Não. Então, qual foi? Econômica, sim. A Caixa Econômica. A gente queria acusar aqui a presença do atual conselheiro do IEL, ex-diretor técnico, ex-participante de uma das normas, uma norma complementar que o Instituto de Engenharia Legal fez, Dom José Kremer, que também foi conselheiro e até diretor, né? Ou não? Só conselheiro no IEL. De todas as pessoas que estão aqui presentes que
dá muita alegria, gente. Lúcio Maia, que é antigo também nessa praia. Enfim, a gente queria dizer aqui rapidamente quem participará da segunda fase, até para que todos tomem conhecimento. O nosso querido, que foi um grande professor de todos nós, porque foi quem iniciou a avaliação através de inferência estatística, quando ele ainda trabalhava na Petrobras, que é o Domingos Saboia. O Sérgio Antão, que coordena a área de avaliações, e inclusive dos terceirizados na Caixa Econômica. O Foster, que inclusive realmente recebeu um prêmio internacional sobre avaliação de imóveis patrimônio histórico. Mauro Gomes, também arquiteto, que acaba de defender uma tese na Fundação Getúlio Vargas, que envolve os fundos, esses novos fundos de imobiliários. O Gilson Lima, que além de de professor na UERJ, também sempre teve uma participação muito ativa. Quer dizer, a gente tem um grupo de profissionais que tem muita atividade aqui, entendeu? Alguns com experiências. Na realidade, o CHIP já fez tudo, né? De imóvel familiar, edifícios multifamiliares, prédio misto, está fazendo lá no Catete, diversos hotéis, pousada em Búzios, enfim, uma porrada de coisa que nem dá para falar o currículo dele aqui nesse momento. A gente queria, então, agora, se os senhores aqui me permitirem, abrir a palavra para a plateia, através diretamente dos microfones que a Denise e a Shirley vão passar aos senhores, e para cada um possa fazer a sua indagação, observação, o que for melhor. Obrigada. Hein? Boa tarde, meu nome é Walter, eu sou perito assim como vocês. Queria agradecer aos colegas aí estar disseminando esse conhecimento entre nós. Bom, em relação à norma NBR 15575, eu tenho 3 perguntas. Primeiro, pelo lado vamos aproveitar o gancho aí, o lado do empresário, como é que estão as métricas aí para poderem serem cumpridas essa norma? Segunda pergunta é a seguinte, qual é o laboratório que está acreditado pelo Inmetro para que isso realmente constitua como possível de ser feita? Terceira quem já está acreditado ou capacitado para que possa realmente fazer